Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação do vídeo Osmose. Então agora a gente vai ver o que se chama de tópicos avançados em transporte de água na planta. Só para mostrar que a gente tinha parado aqui na osmose, depois veio um pouquinho aqui, falou algumas coisas, para situar vocês, para vocês seguirem de um vídeo para o outro, tá? Então aqui, transporte passivo e ativo, é isso que a gente vai ver hoje. Já vou avisando, esse vídeo é avançado, seria um vídeo para doutorado, mestrado. Então eu coloquei aqui em vermelho as coisas que realmente a pessoa da graduação tem que lembrar desses vídeos. Então vamos relembrar a lei de Fick, né? O movimento das moléculas por difusão sempre ocorre espontaneamente, do mais concentrado para o menos concentrado, até que se atinja um equilíbrio. Quando a planta tem que gastar energia para fazer esse transporte, aí é o transporte ativo. E quando esse transporte é espontâneo, né, montanha abaixo, que se chama, é para transporte passivo. Tá? Então o transporte ativo ele é contra o fluxo natural daquele gradiente do mais concentrado para o menos concentrado. Tá? Requer energia. Energia nada mais é do que a hidrólise, a quebra da ATP, tá? Em ADP. Adenosina trifosfato, adenosina difosfato. E aí está o Fick com seu bigodão. 4 forças envolvidas no transporte ativo. A concentração dos solutos, a pressão, a gravidade, que influi pouco, e os campos elétricos. Esses campos elétricos a gente vai ver que se eles existirem, existe transporte. E medindo o campo elétrico, a intensidade dele, a gente pode saber uma série de coisas sobre o que está acontecendo na célula. Tá? Então, nós chamamos que existe um potencial químico, um potencial hídrico, potencial de concentração, elétrico e hidrostático. Tá? Isso aqui a gente vai passar porque essa tabela é bastante confusa. Vamos aqui ao que interessa. Tá? Então, essa aqui é a equação do potencial químico para um determinado soluto J. Qual é a situação que ele está? Tá? Vai ser a situação que ele estava quando em condições padrão de temperatura. Componente de concentração, muito importante, tá? Elétrico e depressão. Tá? Não é de deprimido, é depressão. Bom, essa parte de ZJFE, componente do potencial elétrico, se aplica somente aos íons. Tá? E esse Z é a carga eletrostática do íon. Por exemplo, o cálcio tem carga mais 2. Tá? Ele sempre está precisando aí de 2 elétrons. A F é a constante de Faraday, equivalente à carga elétrica de 1 mol de prótons. Tá? Ou seja, 1 vezes 10 na menos 18 moléculas. Ou é 6 vezes 10 na menos 18. E E é o potencial elétrico geral da solução, tá? Em relação à Terra. O termo final dessa equação, VJP, expressa a contribuição do volume molar parcial do líquido, né, do soluto, e da pressão para o potencial químico da substância, né, que é J. Isso aqui eu coloquei esse X porque não é tão importante, tá? Então esses que contêm o X, eles contribuem pouco para o potencial químico, tá? De um determinado soluto. Bom, qual é a importância disso? É que esse potencial químico ele é a soma de todas as forças que podem agir sobre uma molécula para governar o transporte líquido. Tá?
E aqui nós temos um exemplo do potencial químico de solução de açúcar dentro da célula. Por que se fala tanto em açúcar? Porque ele é o produto final da fotossíntese, né? Um dos. Então a gente precisa entender como funciona o açúcar nas células, certo? Então a gente já vai fazer isso. Beleza. Então, voltando aqui, o potencial químico da solução de sacarose dentro da célula, por isso que tem o I aqui, ó, tá? É inside, isso aqui veio lá do inglês, Theis e Zeiger é um livro americano, né? E ele é, esse potencial químico dentro da célula, ele é o potencial químico da solução nas condições padrões, mais um componente de concentração dentro da célula. É muito simples, na verdade, tá? Então, o potencial químico da solução dentro da célula, ele é em relação a um padrão mais a concentração que tem ali. Só isso. Tá? O potencial químico da sacarose fora da célula tem o outside aqui, ó, o O. Tá? Então, vai ser a mesma coisa. Vai ser o padrão, ó, igual aqui, e a concentração que tiver fora da célula. O interessante é ver agora a diferença de concentração dentro e fora, como é que é calculada. Tá? Ó, a diferença no potencial químico da sacarose entre as soluções dentro, inside, e fora da célula, outside, tá? Independe do mecanismo de transporte, se é passivo ou ativo. Para acertar os sinais, lembre-se de que para movimentos para dentro da célula, a sacarose está sendo removida do lado de fora da célula. Então é negativo para o lado de fora da célula, e está sendo adicionada para o lado de dentro da célula. Por isso que vai positivo. Tá? Então a mudança de energia livre da sacarose transportada será como segue, que é o delta aqui, ó, do potencial químico de solução da sacarose. Tá? Vai ser o potencial químico da sacarose dentro menos fora. Tá? Beleza? O que vai dar isso? Nós vamos ter que substituir aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó, é a fórmula do inside menos a fórmula do outside. O inside está por baixo aqui, ó. A do outside é isso aqui mais isso aqui. Então, essa partezinha aqui, ó, vai ter que migrar para lá, que é o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Então, o inside foi substituído por isso. Isso aqui, ó, foi substituído por isso, e isso aqui foi substituído por isso. Aí, fazendo o processamento matemático, tem coisas que vão ser comuns aos dois com o mesmo sinal. Aí elas ficam aqui, e o resto é cortado, né? Por exemplo, aqui é mais, aqui é menos, corta, corta. Aqui é mais, aqui é mais. Faz toda a álgebra aí, resumindo, não vou entrar muito em detalhes. Sobra RT, logaritmo neperiano da diferença de concentração. Então, esse potencial aí entre, né, fora e dentro, ele basicamente reflete as diferenças de concentração, que é o componente de concentração aqui, ó, tá? Entenderam? Tomara que sim. Tá? E aí os círculozinhos, os retângulozinhos vermelhos, para vocês lerem, dar um tempinho, o que realmente importa vocês aprenderem aqui. Muito bem. Então, a força propulsora para a difusão de um soluto de dentro para fora depende muito do gradiente de concentração entre esses dois ambientes, tá? Que é isso aqui, ó. Pronto, sem drama. Transporte de potássio funciona assim. Agora vem um pouco mais complicado. Suponha que a membrana seja permeável ao K e ao cloro, em vez da sacarose. Como as espécies iônicas K+ e cloro- difundem-se independentemente, cada uma tem seu próprio potencial químico. Então, a difusão do potássio para dentro vai ser aqui o delta, né, desses gradientes eletroquímicos, de dentro menos o de fora para cá, ó, tá?
Aí nós vamos ter que substituir de novo lá, certo? E aí vai entrar um componente aqui, ó, que é das cargas elétricas, tá vendo? Se não estou totalmente maluco. Aí faz todo o tratamento matemático, como a gente tinha visto, né? E substitui as cargas eletrostáticas aqui, ó, tá? Então lá onde tem Z vai 1 e aqui vai 1 também. Resumindo tudo, sobra que a diferença de potencial químico dentro e fora aqui para o potássio é constante dos gases, logaritmo neperiano, né, de suas cargas, né, concentrações dentro e fora, e aqui as diferenças de campo elétrico, ó, tá? Vai ser o mais importante aqui, certo? Então, os íons difundem-se em resposta tanto a gradientes de concentração, aqui, como a gente havia visto. Então, aqui é gradientes de concentração, estava um pouco tentando lembrar. E potencial elétrico, tá? Então, o potássio vai se mexer conforme suas concentrações e potenciais elétricos. Daí se deduz uma coisa muito importante. Os íons podem ser movidos passivamente contra seus gradientes de concentração, se uma carga elétrica for aplicada entre dois compartimentos, tá? Isso é bom lembrar. Resumindo, difusão é a descida do morro do mais concentrado, tá, para o menos concentrado. Em equilíbrio, ocorre o equilíbrio dinâmico, né? Não ocorre transporte se as concentrações forem iguais de um compartimento A para um compartimento B. E aí o transporte ativo ocorre quando o gradiente de concentração dessa substância é menor do que esse. E ela vai mesmo assim de A para B. Certo? Geralmente no transporte ativo, aqui tem uma concentração maior de sódio, ó, e aqui tem uma concentração menor. Então aqui seria o transporte passivo, tá? Vai do maior aqui, os cálcios vão só, os sódios vão só, passando por essa maquininha aqui, que é uma proteína de membrana, tá? Proteína túnel, né? Ou proteína de membrana. Tem muito sódio aqui, ele vai sair para o outro lado fácil. Já essa outra molécula aqui, ó, quando ela tenta entrar, ó, ela está contra o seu gradiente, é o transporte ativo, tá? Aí precisa gastar energia para essa maquininha levar ela de volta. Parece aquele jogo de pinball, tá? Para vocês lembrarem como é que é o transporte aí através das membranas. Muito bem. Um potencial que se desenvolve como consequência da difusão é denominado potencial de difusão. Agora vamos falar um pouquinho da permeabilidade da membrana, tá? Da distribuição passiva de íons, tá? Ocorre quando os íons com cargas opostas ocorrem em diferentes doses entre as membranas, tá? Então, se é necessário uma carga elétrica para mover os íons de um lado para o outro da membrana, inside, outside, dentro para fora, é claro que quando os íons se movem, gera essa carga elétrica, se eles estiverem em maior concentração para menor concentração. Então, quando você mede a carga elétrica, você sabe o que está acontecendo na membrana. Só uma observação sobre o potássio. E aí, aquele exemplo clássico, né, acho que até do colegial, das aulas de química, né? Tem uma membrana, tem um compartimento A e tem um compartimento B. E aí, transporte passivo. Tem muito mais cloreto de sódio, cloreto de potássio. Cloreto de potássio. Em A do que em B. Então, o cloreto de potássio vai passar para B sem problemas. Depois atinge o equilíbrio. Tá? Condições de equilíbrio, fica sem se difundir em lado nenhum. E aí a carga elétrica, teoricamente, vai ser nula, né? Não vai gerar carga elétrica. Aqui está gerando carga elétrica, aqui está gerando carga elétrica. Isso aqui vocês têm que lembrar. Bom, um potencial de membrana de 100 mV, que é quase nada, é o comum, né, em muitas células, resulta da presença de apenas um ânion extra em 100 mil presentes dentro da célula. Tá? Então essas cargas elas existem e
Só um ânion lá, um cloro negativo ali, né? Passando de um lado para o outro já gera uma carguinha, tá? Mas é pouco, né? 0,001%. Como para mudar o potencial exige poucos íons, como a gente está vendo aqui, esse balanço é atingido rápido na célula, tá? Então, resumo, os potenciais elétricos gerados são muito baixos. E aí existe uma equação de Nernst, que vocês vão ver que é bem nerd depois da foto dele, que relaciona o potencial da membrana à distribuição de um íon no equilíbrio. Tá? Vamos ver. Quando a distribuição de qualquer soluto através da membrana atinge o equilíbrio, o fluxo passivo, a quantidade de soluto cruzando uma unidade de área de membrana por unidade de tempo, é o mesmo nas duas direções. De fora para dentro, de dentro para fora. Então, de fora para dentro, de dentro para fora, a quantidade de soluto cruzando é igual, J é igual. Os fluxos estão relacionados à diferença de potencial, né? A diferença de potencial eletroquímico. E os potenciais eletroquímicos também devem ser iguais no equilíbrio, né? Então a quantidade de soluto e os potenciais são iguais no equilíbrio. Aí, o que o Nernst fez? Pegou aquelas equações, substituiu os termos aqui, ó, e igualou, para ver o que deveria acontecer numa situação de igualdade, né? Aí, rearranjando essa equação, se obtém a diferença de potencial elétrico entre dois compartimentos. Tá? Então, o objetivo dele aqui era calcular a eletricidade do sistema, né? Então, o sistema está aqui, fora da membrana, e dentro da membrana. Pode ver, ó, ó. Ele isolou aqui a diferença de potencial elétrico. Ela é função do quê? Ela é função da razão entre as concentrações, fora dentro, a constante dos gases, e ZF, que a gente já viu antes o que é. Tá? Então ele queria saber como que calculava a eletricidade aqui. Bom, isso ele chamou de potencial de Nernst, ou foi chamado de potencial de Nernst, que é a delta EJ, que é os potenciais elétricos dentro menos fora, e aqui como que se calcula esse delta EJ. Então, EI menos EO nada mais é do que delta EJ. Delta EJ é aquilo que a gente já havia recém comentado. E aqui entra outros arranjos aqui para se chegar a uma outra fórmula para esse mesmo diferença de potencial elétrico. Tá? Aí é cara do Nernst, nerd. E aqui o que é importante a gente saber, ó, tá? Então essa equação ela estabelece a diferença de concentração de um íon entre dois compartimentos e é balanceada pela diferença de voltagem entre os dois compartimentos, que é o delta aqui. Pode ser simplificada para um cátion a 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, como sendo 59 milivolts para as concentrações desse cátion. Tá? Uma diferença de concentração de 10 vezes corresponde a um potencial de Nernst de 59 milivolts. Tá? Então, se CO, concentração, fora e dentro da célula for na razão de 10 vezes, tá? Vai ser 10 dividido por 1, né? 10 vezes mais concentração aqui em relação a 1, que é a concentração aqui, vai dar 10 dividido por 1, 1. Logaritmo de 10 igual a 1. Tá? 10 dividido por 1 é 10, logaritmo de 10 igual a 1. Isso significa que um potencial de membrana de 59 milivolts manteria um gradiente de concentração de 10 vezes de um íon de dentro para fora da membrana, por difusão passiva. Um gradiente de concentração de 10 vezes de um íon, se ele existisse através de uma membrana, a difusão passiva daquele íon ao longo de seu gradiente de concentração resultaria uma diferença de 59 milivolts pela membrana. Certo? Pensem aí depois, deem uma estudada nisso, que isso aqui é um pouco complicado, na verdade. Mas é só para falar, né, as proporções aqui dentro e fora e o que elas significam em milivolts aqui. Tá?
Moral da história, isso é bom ter um slide assim, né? Se você medir dentro e fora da célula, inside e outside, você saberá medir com o voltímetro, né? A diferença de potencial elétrico, né? Não a corrente elétrica. Você saberá as concentrações dos íons, tá? Com base nessas equações. Os potenciais típicos, diferenças de voltagem, né? Tensão elétrica, na verdade, são de menos 60 a menos 240 milivolts. O detalhe mostra como o contato elétrico do interior da célula é feito por uma extremidade aberta da micropipeta de vidro. Agora ele vai falar aqui como que é feito o experimento lá com uma micropipeta, lá na célula mesmo, medindo tudo isso para ver como que ele determinou essas concentrações salinas. É um trabalho muito bonito, na verdade, tá? Aqui, ó. Vamos chegar lá. Já chegamos lá. Aí, ó. Tá? Então, o que ele fez? Tem lá uma célula de raiz, né? Um tecido de raiz, chamado de tecido vegetal aqui. Foi colocado dentro de uma solução condutora. Aí ele colocou um microeletrodo fora. Tá, ó. Microeletrodo fora para medir a voltagem, a diferença de potencial elétrico. E depois aqui está ampliado. Ó. Ele colocou esse outro microeletrodo dentro aqui, ó, da membrana plasmática. Olha que como deve ser pequeno esse eletrodo, né? Para entrar na membrana plasmática, que é nanômetros, e não arrebentar a membrana plasmática, tá? Ela sela a parede de vidro aqui, ó. Ela vem aqui assim, sela tudo, fica um ambiente isolado dentro da membrana, e aí com menos de 1 micrômetro de diâmetro tem uma extremidade aberta aqui, e vai ter a solução salina, tá? E aí vai ter junções de prata com cloreto de prata para permitir que a corrente elétrica passe, e aí diferenças aí vão ser detectadas, né? A corrente elétrica ela vai seguir um caminho, né? Então tem mais voltagem, tem mais fluxo de corrente elétrica. E aí vai ver qual é a diferença de voltagem, né? Dessa parte aqui para a parte de fora, tá? Foi assim que ele calculou. Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas precisaria de algum engenheiro eletricista aqui para explicar isso aqui. Um dia eu passo para o meu irmão, vamos ver se ele entende e me explica se eu fiz certo. Bom, se o íon está passando numa taxa muito maior do que seria prevista, ou muito menor do que seria prevista, aí acontece alguma coisa aí. A gente tem que parar para pensar. Então, essa equação ela serve para medir, né, se está acontecendo transporte ativo ou transporte passivo na membrana celular. Isso é importante. Eu coloquei desse jeito aqui porque era a única forma que cabia aqui no slide sem atrapalhar o slide, tá? Então, se a concentração de cálcio for diferente do previsto, né? Por exemplo, aqui, ó, lá fora tem 1 cálcio. Era previsto muito cálcio lá dentro, mas só se observa pouco cálcio. Então aí tem alguma diferença de transporte passivo para ativo, tá? Vamos pensar o que poderia estar acontecendo aqui. Bom, eu entendo assim, se alguém depois achar que está errado, por favor, poste aqui no vídeo embaixo o que deveria ser o certo. O meu entendimento disso é o seguinte, por exemplo, para o potássio. Dentro lá da célula estava previsto que deveria ter 74 milimols por litro, né? E tem 75, tem mais do que seria previsto. Então aqui deve estar envolvido um transporte ativo, tá? E aqui um transporte passivo, né? Estaria previsto um monte aqui de cálcio e tem só 2, tá? Eu entendo assim, espero que esteja entendendo certo. E as algas modelo, onde foi estudado isso, são as charas e as nitelas, tá? Agora vamos ver como é que é a concentração de íons em algumas plantas. Por exemplo, o potássio, né? Ele acumula naturalmente, a menos que sua concentração extracelular seja muito baixa.
tá? Aí ele vai ser transportado ativamente. Então vamos voltar aqui. Seja muito baixa, aí ele vai ser transportado ativamente. Faz sentido. Tá. Cálcio e sódio e prótons, como esses aí, e hidrogênio mais, né? São comumente expulsos ativamente do citosol, parando no vacúolo, acidificando o vacúolo. E os ânions, cloro, por exemplo, né? Oxigênio, são comumente atraídos ativamente para o citosol. Sempre que o íon move-se para dentro ou para fora de uma célula sem ser balanceado pelo movimento contrário de um íon de carga oposta, tradução, sempre que um cálcio se move e um cloro não se move junto para contrabalançar, é criada voltagem. Tá? Beleza? Lembrem dessas duas tarjetas aí. Tá? Aí vem tudo que está acontecendo, olha que loucura. Dentro de uma célula está acontecendo tudo isso. Tá? O transporte ativo ele é as setas com tracejado. Tá? Então a gente pode ficar agora olhando aqui uns 10 minutos essa figura e ver cada substância, cada ânion, né? Ou cada cátion, como que eles se movem de cada lugar para cada lugar aí, desde a parede celular até o citosol, que está em rosinha, até o vacúolo, e em cada lugar onde ele se move, que tipo de transporte está envolvido, certo? Da onde vem a energia para o transporte ativo? A hidrólise da ATP, como a gente já falou. Como estudar a influência do ATP no transporte? Com CN, né? Que é o cianureto? Acho que é. Se você matar as mitocôndrias, você vai descobrir isso, tá? Até porque elas estão envolvidas no transporte através da hidrólise do ATP. Quando você aplica cianeto, ou cianureto, não lembro bem, a síntese da adenosina trifosfato é inibida. O potencial de membrana cai para um nível de difusão de Goldman, que depois a gente vai ver o que é isso. Você deve primariamente aos movimentos dos outros aqui. Tá? Então já diz o que é isso. Né? E aí a gente vai ver que não está envolvido mais energia. Com a figura vai ficar mais fácil de entender. Então o cianeto inibe o transporte iônico eletrogênico, o pH fora da célula aumenta, tá? Fica mais ácido dentro da célula e mais básico fora. O citosol fica ácido, que é dentro da célula, pois as suas concentrações variam em função do cianeto mitocondrial, e isso evidencia que a ATP está envolvida. Tá, agora com a figura fica claro. Leio. Então lá está o potencial de membrana celular em milivolts. Aí joga cianeto. O potencial cai muito, tá? Porque parou o transporte, né? Parou o transporte. Por que parou o transporte? Porque isso aqui mata as mitocôndrias não fazem ATP, não tem transporte ativo, tá? Até que depois de algumas horas vai se recuperando esse transporte, as mitocôndrias. O gás se dissipa, o cianeto, as mitocôndrias, é cianeto mesmo, certeza, as mitocôndrias voltam a se reproduzir, a crescer, a célula se desintoxica, volta a produzir ATP e o potencial volta a acontecer e os milivolts voltam a ser medidos. Então o potencial da membrana colapsa quando o cianeto é adicionado à solução que é banha. O cianeto bloqueia a síntese de ATP nas células, envenenando as mitocôndrias. O colapso do potencial da membrana sob a adição de cianeto indica que um suprimento de ATP é necessário para a manutenção do potencial. A remoção do cianeto do tecido resulta em uma lenta recuperação da produção de ATP e restauração do potencial da membrana. Então isso aqui foi testado em um íon, né, um cátion, que todo mundo já imaginava que ele precisava de transporte ativo. E aí eles testaram matando as mitocôndrias, que já se sabia que elas produziam ATP, para ver se o ATP realmente estava envolvido. Tá? Processos de transporte em membrana. Quando sai hidrogênio lá de dentro da célula, abre espaço para o
potássio entrar. Lembrem, eu já devo ter falado isso aqui, se eu não falei, vou falar agora. Sempre que tiverem átomos próximos na tabela periódica, ou com cargas próximas aí, eles são facilmente trocáveis, tá? Entre inside e outside, né? Dentro e fora da membrana. As proteínas de transporte foram descobertas comparando o transporte de íons entre membranas naturais e membranas artificiais. Tá? Foi assim que foi descoberto que também tinha proteínas envolvidas. Haemophilus influenza, o primeiro organismo para o qual o genoma completo foi sequenciado, tem apenas 1.743 genes. E 10% do genoma codificam proteínas envolvidas no transporte de membranas. Então, o próprio código genético aí de um organismo, 10% dele é envolvido em transporte de membrana. Isso evidencia como transportar substâncias dentro das células do organismo unicelular ou com poucas células é importante, né? Em Arabidopsis, que é uma bignoniácea, se não me falha a memória, uma trepadeira, 4% dos genes também fazem essa mesma função. E aí, aquilo que eu falei, né? Uma proteína pode se enganar, em vez de transportar potássio, transportar césio, que é um elemento radioativo, e daí isso que foi utilizado em fitorremediação para remover césio do solo, e rubídio também, que são elementos que contaminam o solo. Tá? Na verdade, como que se descobriu os transportes, foi pelo contrário, as pessoas usaram césio para marcar, o césio ele brilha, né, lá nos microscópios, de noite eles desligavam as luzes, ou faziam contraste com o césio para saber o caminho que, como ele era parecido com o potássio, qual é o caminho que o potássio seguiria nas plantas. Depois é que se descobriu, bom, se a planta confunde fácil potássio com césio, por que não usar a planta para tirar o césio, que é um elemento radioativo que atrapalha no solo? Então as proteínas podem transportar, por engano, alguns outros elementos, mas nunca um ânion, sempre um com carga positiva aqui. Tá? E aí, diferentes permeabilidades, né? Por exemplo, para o glicerol, a permeabilidade da membrana de bicamada lipídica é praticamente a mesma do que da membrana biológica. Já para outros elementos, a bicamada lipídica tem uma permeabilidade menor, tá? E aqui para outros elementos maior, tá? Então varia, né, a permeabilidade para diferentes elementos, tá? Ele é muito mais permeável para oxigênio, né, do que para cloro. Essa é a moral da história aqui. Então tem a permeabilidade em X, que é dessa lipídica, então, que seria pouco permeável para esses, mais permeável. Depois tem a permeabilidade da membrana biológica para esses mesmos elementos. E aqui, se as duas membranas concordam com se a permeabilidade é a mesma, ela vai estar em cima da curva aqui. Ó, tá? Se a permeabilidade de uma for diferente que a da outra, eles vão estar fora da curva. Acho que é isso. E aqui aquele organismo que foi usado como modelo, que é o Haemophilus influenza. Tá? Para encerrar a nossa apresentação de hoje, deixar um grande abraço aí, e lembrem, esse vídeo é um vídeo pesado, mas para curiosidade, assim, tá? Não vou pedir em prova essas coisas aí. Mas tá aí o vídeo, algumas coisas, se vocês quiserem aprender, tá nos círculos, né, nos retângulos vermelhos. E um grande abraço para todos.